que vamos, nação! Bom dia, galera! Aqui é o Wesley do canal Wesley Fla 12 para mais um vídeo com vocês aqui. É o seguinte, antes de tudo quero pedir a vocês, né, se inscreva aqui embaixo no canal Wesley Fla 12, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. E é isso aí, galera. Hoje é dia de expectativa. Dia de expectativa, né? Pedro ontem confirmou que vai vir no treino do Mengão hoje. E é o seguinte, será que ele vem mesmo, nação? Tomara, né, galera? Tomara. Ontem foi um dia intenso de negociações, é isso mesmo. No Flamengo não tem paz, cara. No Flamengo não tem paz, é agitação pura. Nem quando o Flamengo tá bem dentro de campo, a gente tem paz, sinceramente, hein? Mas tomara que se resolva tudo, né? Tá se resolvendo, tomara que se resolva essas arestas aí, né, nação? Pelo amor de Deus, cara, como é que pode? A gente depois que mandou, né, o preparador físico embora, se acertou tudo. O Sampaoli vai continuar no Flamengo, no comando do Flamengo. A gente achou que seria uma segunda-feira mais tranquila, quando de repente Pedro não comparece no treino do Flamengo. Uma agitação danada. Pedro não avisa, só lembrando que Pedro não avisou, né? Ele não compareceu, só à tarde que ele foi se comunicar e avisar a diretoria do Flamengo. Até parece que a gente vive no tempo do índio, né? Que só comunica pela fumaça, lá pelo sinal de fumaça. Parece que hoje não existe o WhatsApp, não existe e-mail, não existe celular para ligar, né? Pelo amor de Deus, né, Pedro? Eu acho que não precisava disso, né, cara? Não precisava dar esse alarde todo, dar essa munição para os antes, para a imprensa que torce contra o Flamengo. Não precisava disso, né, Pedro? Eu acho que não precisava. Sinceramente, Pedro até então, né? Todo mundo, a torcida, jogadores, a presidência do Flamengo, todo mundo do lado do Pedro, todo mundo acolhendo o Pedro. Mas a partir do que Pedro fez ontem, faltar o treino, não avisar, até os jogadores ficaram assim meio que ressabiados com isso aí. Então Pedro já começa a não ter tanto apoio assim, 100% igual ele estava tendo. Eu acho que Pedro tem que colocar a cabeça no lugar, repensar no seu futuro, repensar na sua carreira. Pedro diz que não está tendo oportunidades, e isso aí os números não dizem isso. Os números não dizem isso. Das últimas 27 partidas, Pedro participou de 23. Me parece que ele foi titular em 15. Ele foi titular em 15 dessas 27 partidas. Então, cara, não tem como falar que não está tendo oportunidade. Outro dado que teve aí é que o Pedro, com Sampaoli, tem a mesma minutagem em campo que ele tinha com Dorival Júnior. Cara, com Dorival Júnior, Pedro jogou o tempo todo. Aí ele tem a mesma minutagem com Sampaoli que ele tinha com o Dorival Júnior. Então, como é que Pedro não está tendo oportunidades? Eu acho que Pedro está pensando muito em si próprio e não está pensando no grupo, não está pensando no Flamengo. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Ele pode estar revoltado, eu levei um soco, beleza, foi uma coisa que não deveria acontecer nunca, uma coisa inesperada, uma coisa que, pelo amor de Deus, é caso até de polícia, de cadeia, de tudo isso. Mas Pedro também não pode ficar sabotando o Flamengo o tempo todo por causa disso. Tomara que ele repense aí na carreira dele, que ele coloque a cabeça no lugar. Pra mim, os agentes dele aí, cara, sinceramente, estão aconselhando mal o seu jogador. Sinceramente, parece que os agentes dele estão aconselhando mal o Pedro. Só pode ser isso, cara. Pois se continuar assim, fica difícil. Fica difícil, cara. Pois Pedro, até o momento, só está pensando em si próprio. A gente tem uma decisão agora, quinta-feira. Quinta-feira, o Flamengo tem uma decisão na Libertadores, onde a final será no Maracanã. Jogadores do Flamengo estão sonhando com esse dia. Jogadores do Flamengo estão sonhando com essa final no Maracanã. Os torcedores a mesma coisa. Mas parece que Pedro não. Pedro está fora de sintonia com os jogadores, com a comissão técnica do Flamengo. Todos estão querendo ganhar títulos. E Pedro está pensando na sua titularidade. Cara, o Flamengo hoje é um clube de outro patamar. Entre os 50 clubes que ganham mais dinheiro no mundo inteiro, o Flamengo é o único que está nessa lista, que é o clube fora da Europa que está nessa lista.
O Flamengo é o único clube de fora da Europa que está nessa lista aí, cara. E o Flamengo hoje só tem jogadores técnicos de outro patamar. O Flamengo só contrata jogadores de alta técnica. Então, Flamengo, quanto mais jogadores o Flamengo contratar, mais vai ser disputada a posição. Não vai ser titularidade cativa o tempo inteiro. Não vai ser assim. Tanto que Sampaoli nunca repetiu um time no Flamengo. Sampaoli nunca repetiu uma escalação no Flamengo. E os jogadores gostam disso. Por quê? Vai rodar, cara. Vai rodar. Uma hora você é titular, outra hora você tá no banco. E assim vai ser assim. Pedro jogou contra o Grêmio agora aqui, ó. Jogou contra o Grêmio. O Gabigol ficou machucado 1 mês e meio. Pedro jogou no lugar do Gabigol. Pedro machucou também. Foi bater um pênalti e machucou. Sentiu a coxa e ficou fora também. Gabigol voltou, começou a fazer gols. E hoje é titular. É um jogador titular. Bruno Henrique voltou. Quando o Bruno Henrique não estava jogando, Pedro e Cebolinha estavam sempre ali jogando. Bruno Henrique voltou, o time melhorou bastante. E com isso, chegando aí afunilando as competições, Sampaoli tem ali seus preferidos. É o quarteto mágico ali, ó. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Cara, esses 4 aí, sinceramente, esses 4 aí vão ser os titulares desse final de ano aí. Com ressalva que vai ter substituições também. Vai ter substituições. Lógico que vai ter. Mas o jogador tem que pensar no clube também. Não é só pensar só em si. Pedro só está preocupado em ser titular. Ele só está pensando nele. E os jogadores do Flamengo já estão com esse zum aí, que Pedro não pensa no grupo. Que Pedro não pensa no grupo. O cara foi mandado embora, o preparador físico foi mandado embora. O Flamengo agiu muito bem, a diretoria do Flamengo. A gente tem que elogiar a diretoria do Flamengo, que agiu muito bem nesse caso aí. A diretoria do Flamengo deu todo o suporte que Pedro precisou. Levou Pedro na delegacia, acompanhou Pedro o tempo inteiro durante o depoimento. 3 jogadores do Flamengo foram lá como testemunha, foram para o hotel. Depois o Flamengo mandou um avião particular buscar lá os jogadores e Pedro para ir para o Rio de Janeiro. Então o Flamengo deu todo o suporte, mandou o preparador físico embora, demitiu o preparador físico. O que Pedro quer mais? Que demita Sampaoli? Sinceramente, Pedro, Sampaoli não tem nada a ver com isso, cara. O filho do agressor não tem nada a ver com isso. As pessoas não podem pagar pelo que os outros fazem. Sampaoli, é o sonho de Sampaoli ser técnico do Flamengo, cara. Foi o sonho dele. Ele largou aí, o amigo dele de velha data foi demitido e ele ficou no Flamengo. A prioridade de Sampaoli foi o Flamengo. Então, cara, tem que pensar mais no clube também. Tem que pensar mais no clube. Ah, mas Gabigol não faz gol e é titular. Ah, Gabigol tá mal e é titular. Cara, Gabigol corre, Gabigol marca, Gabigol se movimenta o campo inteiro, flutua ali perante a área o tempo inteiro, volta, se recompõe na defesa. É diferente do Pedro. Pedro é mais estático. Pedro é um atacante, um pivô que fica mais estático, fica mais parado. Gabigol dá mais mobilidade lá no ataque do Flamengo. E Gabigol e Bruno Henrique, cara, os dois se conhecem demais. São muito entrosados. Por que o Varela é reserva? Me diz aí. Por que o Sampaoli prefere o garoto Wesley de apenas 19 anos? Pela agressividade ofensiva do Wesley. Varela é mais defensivo. Ele não sabe ir na frente, não sabe dar um cruzamento, não sabe dar um passe. Já o Wesley não. O Wesley é agudo, é agressivo no ataque. Fez o gol contra o Atlético Mineiro. E o Varela tá na reserva. Ó, quanto tempo que o Varela tá na reserva? Já pensou se todos os jogadores que ficassem na reserva reclamassem? Rossi é reserva aí. Rossi é reserva. O Matheus Cunha é titular. O Matheus Cunha cria da base aí, ó. 20 anos de idade, 21 anos de idade, é titular do Flamengo. Rossi, que era da seleção argentina, um dos melhores goleiros do Boca Juniors, é reserva. E tem que esperar a oportunidade dele, cara. Ele vai ter que esperar a oportunidade dele. O dia que Matheus Cunha estiver fora e Rossi entrar, ele vai ter que agarrar tudo. Ele vai ter que defender tudo, cara.
para tentar uma titularidade futuramente. Matheus Cunha anda muito bem e Sampaoli prioriza quem é melhor, quem está melhor no momento. E Gabigol combina mais com o estilo de jogo do Sampaoli, que é um atacante que se movimenta, que flutua ali, que volta, que se recompõe, que ajuda na marcação. E Pedro não faz isso, nação. Pedro é um ótimo atacante, um ótimo pivô, mas a bola tem que chegar nele. A bola tem que chegar nele o tempo inteiro. Ele não procura a bola. Ele não ajuda na marcação lá na frente. Então tem que entender o lado e o outro também, cara. E Pedro tá tendo oportunidade sim, ele sempre tá entrando, cara. Sempre tá entrando aí. Essa é a diferença. Eu acho que tem que pensar também no clube, não é só pensar em si. Eu acho que Pedro tá pensando só em si e os companheiros já perceberam isso. Os companheiros, os jogadores já perceberam isso. E isso não é bom. Isso não é bom, ainda mais numa reta final de decisões de Copa do Brasil, de Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Tomara que o Pedro coloque a cabeça no lugar, volte a treinar, volte a intensificar nos treinamentos para tentar uma vaga. Ele vai ter oportunidades. Já contra o Cuiabá, o próximo jogo, dia domingo contra o Cuiabá, tá lá a vaga pro Pedro jogar. Cara, a gente joga vários campeonatos o ano inteiro, tem vaga para todo mundo jogar, cara. Tem vaga para todo mundo jogar. Vai rodar o elenco, eu já falei, Sampaoli não repete time, Sampaoli não repete time. Então vai ter oportunidade para todo mundo. E Pedro tem que pensar também um pouco no Flamengo, não é só em si, tem que pensar também um pouco no Flamengo. É isso aí, galera, não trouxe o treino de ontem, né, nação? Ainda não tem imagens ainda do treino de ontem. O Flamengo travou, né, as imagens do treino de ontem, não saiu imagens ainda, mas se sair imagens do treino de ontem, eu posto aqui no canal, a galera perguntando, cadê o treino, Wesley, cadê o treino? Canal Wesley Fladose, que sempre traz o treino aqui pra vocês, né? E é o seguinte, assim que pintar as imagens do treino do Flamengo, o de ontem ou o de hoje com Pedro, né? Eu trago pra vocês, valeu? Peço a vocês, galera, que se inscrevam aqui embaixo no canal Wesley Fladose, deixa o like aí e acione o sininho da notificação, valeu? Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera, fui!